Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Ivairlem, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cristianismo em Foco, um canal que traz notícias da obra de Deus para você, que traz informações sobre missão, missionários, que traz estudos bíblicos para você, que traz conhecimento do hebraico, tudo aqui nesse canal. Se você não for inscrito, já te convido. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo aqui em todas as suas redes sociais. O vídeo de hoje, meus irmãos, vai ser um vídeo assim, um pouco diferente, tá? Vou abordar, esse canal aqui é um canal de missão, e isso também tem a ver também com missão, e eu quero abordar esse tema também aqui nesse canal. Tudo que nos traz crescimento pessoal, espiritual, é sempre muito bem-vindo. E esse é um tema que nós precisamos também estar falando aqui no canal, porque nós já passamos aí de 5.000 inscritos, né? Então, muita gente nos acompanha pelas redes sociais. O assunto que eu quero falar com você hoje é um assunto que está muito em destaque ultimamente aqui no Brasil. Nós vivemos um mundo atualmente de polarização. Nós vivemos opostos, assim, extremos, e isso não faz bem. A Bíblia fala sobre nós sermos moderados, né? E a Bíblia também diz, irmãos, para nós não julgarmos sem a justa justiça, sem conhecer os fatos para a gente emitir uma opinião. O que eu quero falar com você? Eu quero falar com você hoje, nesse vídeo, sobre os Estados Unidos da América. Muita gente tem falado, tem criticado o governo de lá, né, o governo dos Estados Unidos, porque ele está deportando pessoas, imigrantes que estão lá, e tem todo esse noticiário negativo em cima do governo americano. Eu quero só dizer que eu não sou defensor, nem estou ganhando nada para falar o que eu vou dizer aqui para você. Mas segundo alguns amigos que eu tenho nos Estados Unidos, irmãos em Cristo Jesus, que estão lá há muitos anos, pessoas que estão lá já residentes, que estão legalizados lá nos Estados Unidos, eles dizem para mim o seguinte, que o governo não está caçando literalmente imigrantes para expulsar do país. Não, eles não estão fazendo isso. Eles estão expulsando, deportando do país, como você queira entender, pessoas que estão lá ilegalmente. Eu perguntei para um deles, mas assim, do nada começou isso, e ele me disse o seguinte: olha, irmão Evair, antigamente você vinha para os Estados Unidos, tinha emprego sobrando. Hoje em dia não tem emprego nem para os americanos mais. E eu perguntei para esse meu amigo, mas por quê? E ele disse o seguinte, que os últimos anos do governo anterior, que estava aí, antes do Trump, esse governo abriu as fronteiras dos Estados Unidos e entrou todo tipo de gente. Entrou gente que queria trabalhar, que queria ganhar a vida, porém, foi descoberto que muitas células daqueles homens, né, T-Ro-Ristas, você sabe o que é? Muitas células foram descobertas, foram denunciadas, porque no meio dessas pessoas
que queriam entrar para trabalhar e ganhar a vida, também entrou esse tipo de gente maldosa. E os próprios americanos estão vendo o erro que eles cometeram. O erro que o governo passado cometeu. Entrou todo mundo ilegalmente, de qualquer jeito, e o próprio governo americano, as instituições lá americanas, lá, os departamentos de inteligência americano, sabem que já existem esses homens que fizeram, que são homens que têm aquelas ideias daqueles que fizeram aquele negócio lá em 11 de setembro de 2001, você lembra? Você que é mais novo talvez não se lembre, eu me lembro que eu assisti aquilo ao vivo, aquilo foi um terror. E departamentos de inteligência já descobriram que existem esses homens T-RO-uristas dentro do território americano, prontos a qualquer momento efetuarem um novo caos lá nos Estados Unidos. O que é que o governo Trump fez? O governo Trump, ele está simplesmente defendendo a sua população, defendendo o seu país. Porque o outro governo abriu as portas, abriu a porteira e falou: vinde, venham, venham, venham todos. Sabe? E isso aí foi ruim para os Estados Unidos. Isso foi ruim para o Canadá. Isso é ruim para qualquer país do mundo. Basta você ver o que está acontecendo na Suécia, por exemplo. A Suécia abriu as portas para os refugiados e aqueles necessitados entraram, e entraram os maus também. E homens, é fácil você achar vídeo na internet do que os imigrantes, esses que foram recebidos para serem ajudados, hoje eles querem impor a sua religião, a sua cultura, e estão acabando com a Suécia. E a Suécia é o país que em 1910, de lá saíram 2 homens que evangelizaram o Brasil, e hoje nós temos a maior nação pentecostal do mundo graças a 2 suecos. Hoje já não existe mais isso lá na Suécia. Por quê? Por causa da imigração desenfreada. O que os Estados Unidos estão fazendo é se protegerem. Eu vi um vídeo, acompanhei um vídeo de uma senhora que chegou até mim, e ela dizendo o seguinte: os americanos, eles não querem expulsar as pessoas do país. Nós não aceitamos aqui dentro quem quer acabar com aquilo que nos protege. E a maioria desses imigrantes latinos, europeus, porque entrou muita gente no meio dos latinos, que vieram lá daqueles países onde tem esses grupos, esses homens que odeiam o Ocidente, que querem acabar com o Ocidente. Esses homens entraram nos Estados Unidos. Então a própria população americana diz o seguinte: nós não queremos aqui quem vai tentar destruir aquilo que nos protege, aquilo que nos defende. Os próprios americanos falam isso. Então, você vê aí algumas pessoas dizendo algumas coisas, pessoas que até, irmãos, com todo respeito, até parecem inteligentes, até parecem ter um conhecimento, mas na verdade são críticos, são pessoas que repetem narrativas, são pessoas que falam aquilo que ouvem, pela internet, de pessoas, sei lá, de partidos, de militantes que mal sabem o que estão falando. Imagine você, o Brasil abrir as portas, entrar um monte de gente desenfreado aqui, e essas pessoas começarem depois a nos atacarem, a destruírem aquilo que nos defendem. Eu acho que você não gostaria disso. O que eu acho mais interessante é que existe uma ala política que fala sobre soberania nacional. Mas quando é a soberania do outro, para poder criticar, para poder
colocar cabresto em uma parte da sociedade. Eles dizem que o Trump, ou seja lá quem for o outro governante da Romênia, da Hungria, da Itália, seja quem for, ele é um misógino, ele é um governo assim, é porque não está ajudando, não está não sei o quê. Mas espera aí, todos os países têm direito a defender a sua soberania. O Brasil, inclusive os Estados Unidos da América. Querendo ou não, os Estados Unidos da América continuam sendo a maior nação democrática do mundo. Então, só para contextualizar e finalizar esse vídeo, na verdade, o que está acontecendo é que os Estados Unidos, eles não querem pessoas más lá dentro. Eles estão querendo apenas aqueles que sejam úteis, aqueles que possam contribuir com a sociedade americana. Isso deveria acontecer aqui no Brasil também. Se nós abrirmos um pouquinho dos olhos, a gente vai ver que tudo não passa de uma cortina de fumaça para criticar o Trump, quando na verdade o Brasil está sendo entregue de bandeja a outras nações, se alinhando a outras ideologias, que você sabe o perigo que isso representa para toda a humanidade. Esse era o vídeo, espero que eu tenha ajudado você a compreender um pouquinho desse assunto. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa um like aqui, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo, deixa aqui no comentário aqui a sua opinião, se você acha, se você concorda, se você não concorda, porque isso nos ajuda a crescer o canal aqui, nos ajuda a termos uma comunhão maior em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.